Você sofre da síndrome da Gabriela? O que é a síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Você é a Gabriela? Tipo, você nasceu assim, cresceu assim, vai ser sempre assim? Gente, o cérebro, ele é totalmente plástico. O que é um cérebro plástico? Ele se modifica, ele se reestrutura ao longo das nossas vidas, né? Em resposta às nossas experiências, aprendizados e ambiente. O cérebro, gente, ele se adapta, ele aprende, ele se desenvolve, ele se reabilita, tá? E ele segue padrões de comportamentos. Ou seja, ele vai seguir esse padrão de comportamento, sejam esses comportamentos positivos ou negativos, tá? Então, na vida, a gente enfrenta alguns bloqueios, a gente enfrenta procrastinação e a gente enfrenta algumas reações desproporcionais. Sabe aquela coisa, gente? Que às vezes você fala uma coisa para uma pessoa e ela dá uma surtada, entendeu? E aí você fala, nossa, que reação exagerada. Então, e às vezes a gente tenta tratar alguns sintomas forçando disciplina, tentando se policiar. Só que aí a gente não chega no fundo da questão, tá? Esses comportamentos, né, esses comportamentos resistentes à mudança, a síndrome da Gabriela, ele tem origem em experiências passadas não elaboradas, que continuam ativas no seu inconsciente. Vamos lá. Os padrões inconscientes, eles vão se manifestar de uma forma inesperada. Então, uma situação atual, ele pode acionar uma lembrança antiga, tá? Muitas vezes não consciente, e você vai ter um resultado, você vai ter uma ação referente a isso. Vou te dar um exemplo prático, tá? Uma pessoa que procrastina diante de uma tarefa importante. Troço importante para fazer, ele está procrastinando. Às vezes, não é uma preguiça. Às vezes pode ser um eco de experiências passadas, aonde a responsabilidade ela foi vivida como uma cobrança excessiva ou um medo de falhar. Vamos lá. Faz de conta que tu teve uma mãe que não aceitava que você falhasse de jeito nenhum. Toda vez que você tinha uma falha, você não tinha acolhimento, né? Quando você falhava, você não tinha a aceitação. As pessoas não te abraçavam e falavam assim, tá tudo bem, você falhou, mas você é um ser humano, você vai conseguir, na próxima você vai conseguir ser melhor. Digamos que você não teve isso, né, enquanto criança, enquanto adolescente. O que vai acontecer? Você vai tender a procrastinar mais, porque você vai ter receio de vivenciar aquele não acolhimento novamente. Legal, né? E é importante dizer que essas experiências e tudo isso que o teu cérebro ele faz, não é só na infância e adolescência, tá? Não é botar tudo na conta do pai e da mãe e falar assim, porque minha infância... Não. Não. Todos os dias, as experiências a qual você é exposto, ela vai te transformando. E você precisa estar aberto a melhorar e a, né, modificar. Então, essa coisa de, eu sou assim, eu sou Gabriela, eu sou assim, eu nasci assim, eu sou assim mesmo. Não, gente, ninguém é assim mesmo. Você pode mudar, você pode melhorar. Nós temos a tendência, tá, de reviver situações. Nós temos a tendência de reviver situações, ainda que as situações sejam dolorosas, tá? Por quê? Porque a gente não consegue simbolizar plenamente aquilo que a gente vive. Muitas dificuldades que você enfrenta, ela vai aparecer quando você tentar suprir algo do passado com uma solução imediata. Deu para entender? Sem contar, gente, que você precisa lembrar que nós somos, desde sempre, né, influenciado pelos outros, família, cultura, experiências, etc, etc. Muitas dificuldades que a gente enfrenta no presente,
Eles são heranças ou reflexo dessas relações. Calma que eu vou te explicar um pouco mais. E por que que você precisa estar aberto à mudança? Porque aquilo que aconteceu com você não pode te definir para o resto da vida, tá? Eu vou te explicar como que o nosso cérebro ele reage em relação a essas experiências passadas, para você entender um pouco melhor por que que a gente não pode ser Gabriela. Tá? Por que que a gente precisa mudar a forma de pensar, a forma de agir e a forma de enxergar o mundo? O sistema límbico, ele guarda memórias, tá? Memórias emocionais fortes. Mesmo que você não tenha lembrança consciente, o cérebro e o corpo vai reagir, ok? O hipocampo organiza as nossas memórias, tá? Só que agora eu vou te dar uma informação muito importante. Os traumas ou as experiências negativas, elas podem ser registradas de forma fragmentada. E aí entra a psicanálise. O que que é a psicanálise? A psicanálise, ela é você juntar todos esses pedacinhos para reconstruir o seu trauma, trabalhar esse trauma, ressignificar esse trauma e se curar dele. Isso é a psicanálise, diferente da comportamental. A terapia comportamental, ela vai tratar o agora e ela vai tratar, né, o teu sintoma. A psicanálise, ela diz que o sintoma faz parte da cura. Olha que louco. O sintoma faz parte da cura. A tua ansiedade, ela é parte da cura. Por que que a gente tem dor de cabeça? Porque o cérebro está te falando, ô bonitona, tem alguma coisa errada. Para que que existe a dor? Para que que a dor serve? Vocês já viram, uma vez passou no Fantástico, uma pessoa que era altamente tolerante à dor. E isso era um perigo. A pessoa que não sente dor é muito complicado. Por quê? Porque ela se corta e não percebe, porque ela passa por alguma doença e não percebe. Então, a dor, ela é necessária para que você preste atenção em alguma coisa. Agora, o que que é louco? É louco quando você sente a dor e você se acostuma com ela e você não trata essa dor. Um dia a gente vai falar sobre Freud e a gente vai falar sobre essa questão das tendências, né, sádicas e masoquistas, etc. Mas por que que a gente tem que mudar? Porque às vezes você vivenciou uma coisa que te proporcionou uma dor, você vivenciou aquilo foi dolorido, aquilo foi complicado e você está sempre revivendo aquilo, sempre revivendo aquilo. Por que que você está sempre revivendo aquilo? Porque essa é uma tendência do seu cérebro. Você precisa falar, bonitão, passou, parou. Vamos tratar, vamos ressignificar e bola para frente que a gente tem muito mais trauma para viver, né? A gente tem que se ferrar mais ainda na vida. Para que você ficar sofrendo por um único trauma? Tem vários outros traumas que você pode, né, contrair ao longo da sua vida. Vamos lá. Então, o córtex pré-frontal, ele vai avaliar racionalmente, tá? Muitas vezes ele é dominado pela emoção. Aí surge o bloqueio e as reações exageradas. Então, mesmo que você seja uma pessoa racional, nossa, fulano é tão racional, do Neida surtou. Pois é, quando a gente se depara com uma situação difícil, nós podemos reagir não só ao presente, mas trazendo todo esse passado que ainda ecoa nos nossos circuitos neurais. Então, às vezes a gente fala assim, porque se eu tivesse no seu lugar, eu faria isso. Ontem, eu passei por uma situação onde a minha amiga falou assim, você fala isso pra mim porque eu queria ver se fosse teu marido. Eu falei pra ela, nunca saberemos, porque eu nunca passei por essa situação. Eu não tenho como saber como eu reagiria. Então, para de falar assim, porque se fosse eu, amiga, se fosse você podia reagir da mesma forma ou de uma forma muito pior do que essa pessoa, entende? Porque a gente só vai saber como nós reagimos passando por aquela situação. Então, entender a raiz da sua dificuldade
não significa ficar preso ao passado. Ah, eu não faço terapia porque eu não quero ficar preso ao passado. Não. Entender significa olhar para ele, olhar para esse trauma com consciência, reconhecer os padrões que estão se repetindo e abrir espaço para você agir de uma outra forma. Tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós sentimos, deixa uma marca. Reconhecer isso vai te libertar, vai te deixar livre. Nós podemos parar de reagir automaticamente e começar a responder com mais consciência, tá? O que das suas dificuldades de hoje pode ser um eco de algo que você ainda não elaborou no passado? Quais são as suas reações que você está tendo hoje que estão trazendo essa carga emocional do seu passado? Às vezes, não olhar para a forma como você reage vai te adoecer cada vez mais. E às vezes, a liberdade está justamente em olhar. Nossa, por que será que eu surtei aqui no trânsito? Nossa, por que será que eu xinguei a pessoa que veio, né, me pedir dinheiro? Nossa, por que será que eu surtei com aquele atendente? O atendente não quis trocar o negócio, eu fui lá e eu xinguei ele. Quais são as minhas reações? Por que eu tô comendo demais? Por que eu tô procurando muito doce? Por que eu tô engordando? Por que eu não emagreço? Por que eu tenho problema de adaptação? Essa questão, gente, ela é muito profunda. Às vezes, você tem, por exemplo, um problema de sobrepeso porque o teu emocional não permite que você emagreça. Porque se você emagrecer, você vai ficar, entre aspas, desprotegida. Uma mulher que foi, por exemplo, abusada por conta da beleza dela, ela pode tender a ficar com sobrepeso para se proteger disso. Então, ressignificar, olhar para o seu passado, olhar para tudo que você vivenciou sem culpa e sem julgamento, é importantíssimo para que você não tenha a síndrome da Gabriela. Eu sempre falo, né? Esses dias eu reencontrei uma amiga minha que nós não nos vemos há 10 anos. E ela falou para mim, você continua a mesma pessoa. Eu falei, não, eu não sou a mesma pessoa. Você tem que me conhecer de novo. As pessoas do meu passado, elas precisam me conhecer de novo, porque eu não sou mais a mesma pessoa. E o ano que vem, eu não serei a mesma pessoa desse ano. Porque, definitivamente, eu não tenho a síndrome da Gabriela. Eu mudo de opinião, eu mudo de posicionamento, eu mudo. Gente, eu não tenho problema nenhum em mudar. E eu espero que você também não tenha. E eu espero que você trabalhe esse teu passado, olhe para os seus traumas com mais amor, com mais carinho, com mais empatia. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva, porque toda terça-feira tem aula nova aqui no canal, tá? Ativa o sininho aí para você não perder nada. Até a próxima aula.